Olá pessoal, meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior porque estou a gravar exatamente no mesmo dia aqui, tudo seguido, porque não tenho tido tempo para gravar, tenho que aproveitar este bocadinho. Venho então aqui fazer o wrap-up do mês de Fevereiro, porque eu só terminei de ler um livro nesse mês, e do mês de Março, que então li mais alguns livrinhos. Já sabem, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo. Como sabem, isso ajuda imenso os canais a crescer. Se quiserem comprar algum destes livros, link na caixa de informações para a UC e acho que também tenho para o Book Depository. Então, o livro que eu terminei no mês de Março foi aqui o Miopia e Astigmatismo, A Minha Visão das Coisas, do Nuno Markle. Eu andava a ler este em voz alta com o meu namorado antes de dormirmos. Líamos todos os dias uma ou duas histórias. Em voz alta líamos um ao outro, e por isso demorámos um bocadinho mais de tempo a ler, porque íamos lendo, não estávamos a ler ali tudo, pronto, de empreitada. E foi o único livro que eu terminei no mês de Março, pronto, porque eu li mais alguns, mas não os terminei no mês de Março, pronto. Este livro não tem uma história, por assim dizer, são uma série de pequenos comentários sobre diversos temas, pronto, é a melhor maneira de definir. Depois, já no mês de Abril, e isto não está por ordem em que eu li, terminei então aqui este K-pop, uma história de amor, de A. Jung. É um romance para jovens adultos sobre K-pop. Vai ser para um projeto que eu vou fazer aqui para o canal, um vídeo especial, aliás, não é um projeto, é um vídeo especial que eu vou fazer aqui para o canal. Não vou dizer sobre o que é a história por causa disso, porque eu vou precisar de o fazer nesse vídeo e não vou estar a repetir. Li Darkest Mercy, da Melissa Marr, é o último livro da série Wicked Lovely, que, se eu não me engano, é o quinto, exatamente, que eu tenho aqui, eles estão aqui. É o quinto. É uma série sobre fadas que vivem no nosso mundo, mas conseguem disfarçar-se e não nos aparecer. E este é então o desfecho da história, não vos posso dizer sobre o que é porque seria spoiler, e li-o para o Magical Readathon da Book Roast. No caso foi para a minha personagem, para a elaboração da minha personagem, que era ler um livro com magia dos elementos, que temos aqui algumas fadas da água, por exemplo, e então foi para esse tema que eu o li. Li estes dois também para o projeto da Book Roast. São dois, mas são o mesmo. São o volume 1 e 2 da Alice do Outro Lado do Espelho, do Lewis Carroll. Eu já tinha lido o primeiro há algum tempo atrás e faltava-me ler aqui então o segundo. Esta edição da Expresso é grandinha, mas tem muitas particularidades, como o texto estar todo cheio de pormenores, como assim a roda, pronto, estão a ver mais ou menos o tipo. Este livro conta-nos então a história da Alice, que vai para o mundo que está do outro lado do espelho e meio que se envolve num jogo de xadrez com algumas das nossas personagens já conhecidas do mundo da Alice no País das Maravilhas. A história não tem assim tanto a ver com o filme em si, aquele que saiu da Disney com o Johnny Depp. Não tem realmente assim muito a ver, mas a magia e as características das personagens, aquela loucura inerente ao mundo, está lá. Terminei também o e-book do Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu estava a ouvir, o e-book não, o audiobook, aliás, que eu estava a ouvir. Gostei bastante. Acho que toda a gente já sabe mais ou menos sobre o que é a história. É sobre uma personagem fictícia que é uma atriz muito famosa e é sobre a biografia dela, é sobre os seus 7 maridos e claro que é muito mais que isso, mas contar mais que isso acho que é um crime. Portanto, é um livro muito bom, não é excelente, eu não lhe dei 5 estrelas, mas é um livro realmente muito bom. Para além disso, terminei ainda de ler o
antologia de contos fantásticos, que também foi para o desafio da Book Roast, que era para ler um livro com menos de 100 páginas. Exato. E o da Alice do Outro Lado do Espelho também foi para um desafio da Book Roast, que era ler um livro com capa preta, ou escura. Já não sei se era preto ou se era escuro, mas acho que era preto. E este era ler um livro com menos de 100 páginas. É um livro de contos. No Goodreads eu fui comentando à medida que terminava cada conto no início, mas depois acho que os últimos já os li muito seguidos e depois comentei-os todos. Acabei por fazer um comentário geral quando terminei de ler o livro. Portanto, se estiverem interessados em saber mais um bocadinho sobre o que eu achei de cada conto, o melhor realmente será irem à minha página do Goodreads e irem lá dar uma espreita dela. São contos fantásticos, fantasia. Alguns têm aquele quê dos nossos contos clássicos, contos de fadas. Aliás, inclusive está lá um que é inspirado em Alice no País das Maravilhas, e eu depois até tive a ideia de ler este precisamente também por causa disso e para o desafio da Book Roast. E gostei bastante de alguns, houve outros que não gostei tanto, e pronto, basicamente é isso. Foram estes os livros que eu li durante estes 2 meses. Como podem ver, eu terminei só um naquele mês, mas depois terminei aqui mais uma série deles, porque realmente eu comecei a lê-los naquele mês e alguns até já estava a ler antes. Só que, como eu só contabilizo os livros que termino quando os termino, efetivamente. Portanto, apesar de se calhar eu até ter lido a maior parte no mês de fevereiro, eu contabilizo-os como tendo sido terminados no mês de março. Pronto, é assim que eu costumo fazer. E pronto, basicamente é isto. Digam-me se já leram algum destes. Se gostaram das minhas edições, já agora também, ou se têm alguma destas. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!